Então, gravação iniciada com o aceite dos comunicadores. E aí eu pensei em fazer a ordem que estava na nossa divulgação de programação mesmo, começar pelo André, a Rosana não veio, depois a Sulamita e, por fim, a Monique. E aí a gente abre para perguntas entre vocês, se eu pensar em alguma pergunta, eu faço também. E relembrando que são 15, 20 minutos de apresentação, cada pessoa, e que no começo só uma breve apresentação própria. E acho que é isso. E palavras está com você, André. E você me avisa quando for para colocar o vídeo, que aí eu coloco. Você está mutado aí. Já começou? Já. Pode ir Tá. quando você quiser. Então, boa tarde. Eu me chamo André Fernandes e eu vou falar sobre a exposição Estados do Corpo. Eu sou pós-graduando em estética e sou também curador. Eu já fiz algumas exposições, entre as quais essa que eu vou mostrar agora. Então, eu vou abrir o meu arquivo. Ixi. Então, eu não estou me vendo, mas acho que vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando. Sim. Então, a exposição que aconteceu no final de 2020 e 2021 chama Estados do Corpo, Experiência e Presença, da qual eu fui um dos curadores. Então, eu vou tentar apresentar rapidamente um pouco do processo da construção da exposição, que eu fiz ao lado com o trabalho que os artistas produziram para a exposição, ao lado do curador Diogo Barros. E aí eu vou tentar fazer um recorte do que aconteceu até chegar na exposição propriamente, que eu vou apresentar um vídeo. Então, a exposição que ocorreu durante a pandemia, ela começa com a seleção dos curadores e que, em função da Covid-19, tem um momento que não sabe se isso faz parte de um programa de incentivo do Instituto Adelina, que existe aqui em São Paulo e que que procura incentivar jovens artistas e curadores. Então, o que começa com um pouco antes do fechamento de tudo, com aceite, que eu havia sido avisado, logo no dia seguinte dizem assim, não vai ter nada, está suspenso por prazo indeterminado. Então, 4 meses depois, nós retomamos o trabalho e entre os 37 inscritos, os artistas, foram selecionados 4 para realizar a exposição. Então, na seleção, nós usamos 2 critérios, basicamente. Um é que o artista fosse alguém que não estivesse inserido no sistema das artes e que sua produção trouxesse questões relevantes. Então, isso foram os critérios que nós usamos. E depois o processo se deu totalmente online, de modo que a gente só se conheceu no dia da exposição. Então, diante das discussões, das poéticas e do cenário de pandemia, emergiu uma questão que é: qual é o corpo que surge da experiência da Covid-19 numa sociedade que é mediada pela técnica?
Então, com vista a isso, eu vou apresentar os artistas que participaram, que é a Fernanda Braslage, Narciso, a Raquel Coutinho, o Vitor Narumi. Eu vou apresentar, fazer um sobrevoo das poéticas deles, para depois, de fato, apresentar o vídeo da exposição, que foi feito para a exposição. Então, a Fernanda tem uma poética que é a questão do corpo e da linguagem, então, se apresentam de uma maneira indissociável, em que eu vou apresentar aqui 2 trabalhos anteriores à exposição, um é Capturar o Incapturável, e o outro é Língua, os 2 do mesmo ano. Então, na imagem da esquerda, pelo menos para mim, Pregar a Sombra, que faz parte dessa série de vídeos que ela faz, que chama Capturar o Incapturável, e o outro é um frame que ela chama esses vídeos de enunciado, e que ela vai apresentar outro vídeo que chama Aspirar as Palavras, que ela usa um aspirador de pó para tentar sugar aquilo que está na página de um livro. Então, essa é a Fernanda, que utiliza o próprio corpo nas video performances e apresenta aí a imagem Língua, que é de um aparelho celular, em que a artista simula, né, a imagem da língua usando a própria boca. Então, Narciso é outro artista, vai procurar relacionar questões de gênero e questões de reconhecimento social, e nessa relação tenta estabelecer um corpo que é um corpo diferente daquele estabelecido no padrão de beleza, e que é um corpo cujo gênero é uma das questões centrais. Narciso é o nome social dele. Então, esse é um trabalho que chama De Acordo com a Necessidade da Ocasião, em que ele procura, numa espécie de livro de artista, criar uma relação com os documentos que são construídos, ou seja, como a imagem de si é construído socialmente, como que não se reconhece nessa imagem que os outros reconhecem. E esse aqui chama Habitat, que é uma instalação que faz alusão ao corpo que não cabe na caixa, né? Não cabe no padrão. Então, essa é outra instalação. A Raquel Coutinho, ela trabalha com questões de memória e construção da memória, como se o presente fosse um duplo do passado, e cujo jogo entre antes e depois ajuda na reconstrução da própria identidade também. Então, os cabimentos, que são um conjunto de 7 gavetas instaladas nas paredes, onde ela deposita objetos que procura estabelecer essa relação passado e presente, como se o congelamento dessa memória pudesse trazer à tona algo que ainda permanece, né? E Reconstrução, que é uma série de gravuras e que alude à maneira como o cérebro compõe e recompõe as memórias, as lembranças, que passa a ser para ela também um processo de cura. Então, o Vitor Narumi, que trabalha também linguagens telemáticas,
usando sites e mostrando as relações da fragmentação a fragmentação do sujeito frente à tecnologia. Então, nesse trabalho, Manifesto de Desistir, ele, justamente, um pouco antes do final da eleição passada, um pouco antes e depois, ele trabalha a relação das fake news, criando sites, são dispositivos que não funcionam direito, que reforça a ideia de um lugar passivo do espectador e da ação que não se realiza. E a relação entre Buceta e Buceta é um vídeo performance que utiliza gambiarra como linguagem de extensão entre a precariedade e a existência, que procura uma certa resistência, mas que não é totalmente, que não consegue se fazer, né, mas que se faz tentando se fazer, né, que não se conclui, e que gera um certo estado de atenção, né. Então, era um pouco isso que eu gostaria de falar para preparar para mostrar o vídeo da exposição, porque é um sobrevoo mesmo, porque precisa ser rápido, eu nem sei quanto tempo eu gastei, mas a intenção é mostrar agora como se deu a exposição e como que a relação da experiência do corpo na relação de experiência e presença, os estados de atenção se mostram nos trabalhos individualmente, que eu achei que só mostrar o vídeo seria pouco e trazer o texto seria uma discussão que não daria, estaria num outro lugar, porque eu acho que o mais importante é o trabalho dos artistas e como eles representam o corpo. O som tá saindo normal? A exposição Estados do Corpo, Experiência e Presença é o resultado da segunda edição do Programa de Incentivo aos Jovens Artistas e Curadores do Adeline Instituto. Durante o programa, foi possível para nós observar e dialogar com os artistas a fim de contribuir na elaboração das obras, que foram produzidas especialmente para a exposição, a partir de diferentes noções de corpo e seus estados. Tendo o corpo como eixo do projeto, cada artista utilizou suas próprias ferramentas para desenvolver cada uma das propostas. Quando os trabalhos se encontram no espaço, um corpo coletivo é formado, o corpo insubordinado. Este é apresentado através de incompletudes, fragmentos, deslocamentos e questionamentos em relação a concepções convencionais em uma sociedade conservadora e enrijecedora. A pergunta que orientou o projeto dessa exposição foi: que corpo emerge da pandemia numa sociedade mediada pela técnica? Tendo o corpo como elemento comum prévio nas poéticas, procurou-se investigar como o corpo pode ser afetado por um compasso de espera permanente que altera a percepção de si e do outro. Notou-se que o corpo havia deixado uma posição de inércia individualizada, situada no fazer laboral, e passou a se movimentar diante de um quadro comum, a sobrevivência. Assim, corpos passaram a estranhar atos essenciais que antes faziam de modo automático: respirar, comer, mover, dormir, porque hábitos haviam se modificado, a ponto de surgirem questionamentos em relação ao modo de ser, de se relacionar e aos propósitos da vida. Daí surgiram outras formas de enunciação. Todos esses questionamentos na arte têm lugar forte de existência, e foi justamente nessa esteira que foram surgindo os trabalhos.
Em Formas de Ler e Não Ler um Livro, Fernanda apresenta 26 fotografias e um livro com o qual contracena. Nas fotografias, o corpo da artista é agente de ações que revelam em sua gestualidade, singela ou cômica, algo que pode escapar à comunicação verbal. O gesto é chave do que se tenta dizer. É, portanto, um corpo que fala, tensionando as dimensões motivada e imotivada do signo. Desejo-me Fofo, Ocupação das Volúpias, é composto de 3 elementos que atravessam categorias e se encaixam ao corpo. Na obra, Narciso propõe a figuração do desejo, aludindo à particularidade dos corpos pela forma plástica e pelas cores. Segundo a psicanálise, desejo é a força integradora da psique humana. Na obra, o artista envolve o espectador e alcança as dimensões físicas, psíquicas e afetivas, de forma fresca e vibrante. Em Anamnésia, Raquel recorre à atmosfera de uma sala de estar antiga em que membros da família são lembrados. As intervenções sobre as imagens são camadas de narrativa que comentam a luz sobre os corpos, ação do tempo que alienam o passado e o atualizam, projetando uma antropologia familiar e mesmo assim estranha. Em Mistério da Justiça e Segurança Pública, Vitor encerra num gabinete de instituição pública de 4 gavetas documentos de mortes e fotografias e notas de redes sociais de experiências noturnas, guardada por uma coroa de flores na parte posterior. Os documentos apresentados no interior do gabinete objetivam uma questão de gênero mais profunda e íntima, os quais podem ser consultados na exposição ou virtualmente pelo site. Os trabalhos possibilitam dinâmicas além da contemplação e pedem que o visitante se movimente, se desprenda da convencionalidade. Aqui, nos tornamos agentes de nossa própria experiência e não somente espectadores. O movimento é constante na interação com cada trabalho e não existe roteiro ou percurso ideal neste espaço. É preciso percorrer a exposição à deriva, retomando os trabalhos, para estabelecer relações diversas entre essas formulações de corpo que são independentes. Em Anamnese e Formas de Ler e Não Ler um Livro, encontramos elementos do ambiente domiciliar e atos cotidianos apresentados em uma nova configuração espacial e gestual. Estes trabalhos dialogam para revisarmos a relação com a automatização de nossas rotinas, partindo de objetos comuns, colocados em situações inusitadas. Assim como em Anamnésia, a memória é materializada em fragmentos, ruídos e indícios através de elementos documentais em misteriodajustica.com.br. Esses trabalhos nos colocam em um processo de investigação individual através da imagem e corpo do outro. Já Desejo-me Fofo, Ocupação das Volúpias, é um trabalho que não se limita a lugares demarcados no espaço. São corpos livres. Assim como o trabalho de Fernanda, o de Narciso convida o visitante a reavaliar suas relações com o corpo, com os gestos e padrões que disciplinam nossos corpos através de repetições. Enquanto traçamos relações entre essas produções, percebemos o quanto o corpo já está condicionado a restrições, mesmo fora de um contexto como a pandemia. Assim, a exposição faz um convite à reflexão sobre os mais diversos estados do corpo e propõe, por meio dos trabalhos, outras formas de diálogo, outras experiências e outras formas de estar no mundo. Por fim, resta dizer que o convite a visitar essa exposição não supõe uma incursão na arte como um grande espetáculo, senão um modo de experimentar esse outro corpo que pode ser sugerido como um destino comum, a sobrevivência de quem percebe e se percebe em contato. Acho que era isso. Algum comentário? Não. Tá certo.
Então, Sulamita, certo? Acho que era. A ordem já até esqueci, mas acho que é. Sim, sou eu. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui uma tela e aí eu faço a minha apresentação. Estão vendo aí? Então, nem eu voltei aqui para ver, está tudo certinho? Tudo. Tá bom. Então, boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer, fazer as formalidades, agradecer a oportunidade de fazer essa apresentação, agradecer a organização do seminário, pelo que eu já acompanhei, né, muito completo, muito bem feito, isso eu sei que custa muito trabalho, então já deixo meu agradecimento e os meus parabéns. Bem, meu nome é Sulamita Fonseca Lino, eu sou arquiteta, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, e eu tenho mestrado na arquitetura, em análise crítica em arquitetura também, pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho um mestrado em estética e filosofia da arte pela Universidade Federal de Ouro Preto, e concluí em 2020, no meio da pandemia, o meu doutorado em estética e filosofia da arte na Universidade Federal de Minas Gerais, e desde 2008 eu sou professora na Universidade Federal de Ouro Preto, no curso de arquitetura, e eu percorro uma área uma interseção de áreas entre a estética, a arquitetura, as artes plásticas, de várias maneiras. Eu acho que a minha apresentação aqui vai deixar isso claro, mas enfim, né, as minhas pesquisas, elas circulam eu não consigo fazer diferenciação entre esses três lugares, então eu fico neles. Bem, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é também resultado, em parte, do meu doutorado, em parte das pesquisas que eu tenho desenvolvido depois do meu doutorado, e já comecei achando muito interessante estar aqui, já ver a apresentação do André, porque, de certa maneira, esse trabalho, grande parte dele foi feito no contexto pandêmico, né? Então, assim, acho que já vem também uma reflexão que já fiz umas anotações aqui depois para a conversa final. Bem, então eu vou iniciar minha apresentação, eu fiz o cálculo entre 15 e 20 minutos, e quando estiver faltando 5 minutos, se você puder me avisar, por favor, tá? Se por acaso eu tiver chegado nos 15, você me avisa, por favor, que... Enfim, meu trabalho chama a série Femme Maison, Seres Híbridos e a Experiência da Asfixia. A representação dos seres híbridos ocorreu nas artes plásticas de maneiras diversas, tais como na fusão dos corpos de animais e humanos, presentes nas pinturas de Bosch e nas esculturas do gótico, nas colagens e pinturas do dadaísmo e surrealismo, etc. A série Femme Maison, de Louise Bourgeois, mantém essa ideia de hibridismo, mas agora o corpo está misturado com um componente da arquitetura, no caso a casa, ou até mesmo um prédio de vários andares. Essa série tem uma característica em comum: o edifício substitui, asfixia a cabeça, ou então é como uma roupa que reveste, asfixia o corpo. Esses hibridismos têm sentidos diferentes no que tange à experiência da arte. Por um lado, podemos aproximar obras de períodos tão distintos através de um aspecto em comum, como a forma híbrida. Por outro, também é possível conectá-las através do surrealismo, tendo em vista que os artistas dessa vanguarda revisaram a história da arte através do tema do fantástico. Antes de eu passar para as questões fundamentais do seminário, eu queria fazer uma brevíssima apresentação sobre essa série, que eu vou mostrar daqui a pouco, e falar um pouquinho da Louise Bourgeois, né? A Louise Bourgeois, ela é uma artista francesa, ela dividiu sua vida entre Paris e Nova York. Ela nasceu em 1911 e morreu em 2010, então ela morreu com 99 anos em Nova York e produziu até o último momento da vida dela. A obra dela é gigante, né? Então, assim, a gente não tem como nem mensurar a obra dela num período tão curto como esse aqui do seminário. Ela tem uma obra muito grande, mas essa série especificamente, da Femme Maison, é uma série que conecta arte, corpo e casa. Aqui nesse trabalho, eu não sequer vou apresentar a série toda, tá? Eu vou escolhi só apenas alguns exemplos,
porque eu quero tocar na questão mesmo dessa problemática em torno dos seres híbridos. Uma outra questão bem importante para essa leitura que eu vou fazer agora, né, em 2022, sobre a femme maison, é considerar uma apreciação que a autora Schendvik fez no livro Mulher, Arte e Sociedade, falando especificamente sobre a série, a Femme Maison, que ela colocou essa série da Louise Bourgeois. Ela diz que essa série foi relida, né, pelos movimentos da década de 70, que consideraram esse trabalho inquietante no que tratando das questões da domesticidade, falando da importância da voz feminina, do corpo feminino e da casa. Essa apresentação da autora mostra como que uma obra de arte pode ter leituras diversas, necessariamente ligadas às condições sociais. Por isso, essa obra também ganha novos contornos no cenário pandêmico e pós-pandêmico. Então, meu argumento principal, assim, do meu trabalho, dessa apresentação, é pensar que a obra de arte, a leitura da obra de arte, ela muda de acordo com o tempo, e que também uma leitura, né, como essa observação, né, desse início, dessa percepção, porque a série começa no pós-guerra, né, a Louise Bourgeois começa a fazer essa série no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, e na década de 70 ela é vista assim, mas o fato dela ter sido vista assim a partir da década de 70 também possibilita que outras leituras sejam feitas, e isso vai até o infinito, né? Então, quer dizer, o convite do seminário me fez repensar alguns trabalhos, algumas pesquisas, mas também me despertou para essa questão essencial da arte, que a arte permanece e as nossas leituras sobre os objetos vão ocorrendo de maneira infinita e das maneiras mais diversas. Então, eu recorri ao tema do seminário, né? Eu achei muito bom a colocação no sentido da falta, daquilo que falta e daquilo que foi excesso, né? Então, no seminário foi colocada a asfixia como sintoma de uma época, que falta, né? Falta ar, alimentos, direitos, bem-estar social. E que é contraposto por um excesso, né? Que nós vivemos aqui no Brasil, né? De descaso, violência, exploração da natureza. Uma outra questão que foi colocada lá, bastante significativa para a minha reflexão, foi a importância de entender que estávamos ou estamos no momento de catástrofe, e que todo momento de catástrofe faz com que buscamos novos sentidos em outros lugares, e um dos lugares que a gente pode buscar o sentido é na arte, né? Então, para mim, o tema do seminário foi um convite, junto com as pesquisas, para retomar partes dessa série e pensar problemas do mundo da catástrofe, vamos dizer assim, né? Bem, então, revendo a série da Louise Bourgeois, né, fiquei pensando nessa transformação. Como que a gente pode pensar essa série na contemporaneidade? Surgiram perguntas como: quem fica em casa? Quem fica em casa? Quando um sentido do em casa ganhou uma outra escala, inclusive uma escala global, né? Outra pergunta fundamental, né, é quem pôde ficar em casa, ou quem pode ficar em casa, né? E quais são as relações dos corpos com as casas, né? Ou dos corpos com os espaços. Esse trabalho tem como objetivo estabelecer um debate, né, então, entre a obra do Louise Bourgeois com as questões do espaço-corpo. Como colocado no título, essa série trata da representação na qual o corpo da mulher se funde e mistura com elementos da arquitetura. Essa pode ser uma casa, um edifício ou um armário. O corpo da mulher também é colocado de maneira distinta. Em algumas obras temos um corpo estático, onde a cabeça é a casa. Em outros, o que resta do corpo são os braços e pernas, aprisionados no edifício. Bem, em todas as obras, ou na maioria delas, os corpos estão estáticos, aprisionados. A sensação de aprisionamento, fazendo essa leitura contemporânea, me parece bastante pertinente.
os seus movimentos são interrompidos pela arquitetura. Aquilo que deveria ser o espaço das pessoas as aprisiona. Essa série me fez recorrer ao pensamento sobre os seres híbridos. Então, eu considero que ela pode ser lida através de um recorte tão caro à história da arte, que percorre diferentes tradições e lugares, os seres híbridos, que no período do modernismo fascinou os surrealistas. Para elaborar essas aproximações, eu trouxe como referência o debate de Didi Huberman sobre o anacronismo das imagens. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão de imaginar os seres híbridos como aqueles que podem ser fusão de corpos de animais distintos, né? Ou então, se quiser separar, né, animais e humanos, como homem, mulher, cavalo, serpente, peixes. E esses seres, eles são figurados em lugares diferentes, em espaço-tempo, né, como na Mesopotâmia, nas Américas, no Egito, etc. Também me fez recorrer à obra de artistas como Bosch, que foi revisto pelo surrealismo, e que leva essas criaturas fantásticas às ações em suas telas. Também, talvez a novidade no hibridismo, coloquei talvez, tenha ficado a cargo do período do modernismo, onde temos o corpo humano misturado à arquitetura, como nas obras de De Chirico e Frida Kahlo. Bem, eu vou mostrar agora aqui as imagens, e aí eu continuo lendo. Então, aqui são duas obras do surrealismo, a obra Arte Mágica, do André Breton, que resgata várias questões da magia na arte, e também, né, estaremos diante dos seres híbridos, e essa é a capa do livro, Nádia, né, onde a gente tem uma colagem também, né, em partes do corpo. Aqui é uma fotomontagem da Dora Maar, né, uma artista que esteve ligada ao grupo do surrealismo no início do século, que eu estou chamando aqui de ser híbrido. Aqui uma imagem da Mesopotâmia, onde a gente pode ver as misturas de animais. O Egito. Os povos, esses desenhos do México, né, com os seres híbridos. E alguns fragmentos, alguns detalhes dos quadros de Bosch, né, aqui um fragmento do Jardim das Delícias, aqui também, do Bosch, podemos observar os seres híbridos, e aqui também um detalhe da pintura do Bosch. Aqui temos uma obra do artista do século XIX, Gustave Moreau. Eu trouxe porque o André Breton visitou o Museu do Gustave Moreau quando ele era bem jovem, isso teve um impacto grande para ele fazer pensar o surrealismo. Então, aqui são algumas pinturas desses seres da obra do Gustave Moreau. E aí chegamos no que eu estou falando dos híbridos, misturas de arquitetura e corpos, né, como o caso dessa pintura do De Chirico, ou da Frida Kahlo, né, que temos aí um detalhe, né, de uma coluna grega e o corpo. E aqui eu faço um contraponto entre o De Chirico e a série Femme Maison da Louise Bourgeois. Então, aqui a gente tem um pedaço de um corpo de uma mulher, né, e uma cabeça aí, né, arquitetônica. Aqui é a obra sozinha. Aqui a gente tem também da série da Louise Bourgeois, um edifício, né, aí aprisionando esse corpo, né, o edifício, janelas, portas, esse corpo tentando se movimentar. Essa aqui, uma parte do corpo vira um edifício de alguns andares. Aqui eu fico na dúvida se é um armário, se é um edifício, né, mas é algo também bastante arquitetônico. E aqui essas duas esculturas. Deixa eu voltar aqui para a sala para eu ter controle aqui do tempo. Bem, então,
os seres híbridos, né, todas essas misturas, a gente tem um autor, que é o Kaiser, que trabalha sobre as questões do grotesco, ele diz o seguinte, que os seres híbridos, eles nos traz para a experiência estética da arte a condição de suspender, interromper nossa realidade, pois estamos em contato com algo que não encontramos no mundo, que pertence exclusivamente à imaginação. A rigor, aquilo só pode existir na arte. Bem, são muitas as camadas de subjetividade que podem ser desenvolvidas através da experiência da arte e da experiência do sujeito. Por exemplo, a série de Louise Bourgeois, em nenhum momento, mostra esse corpo, essa mulher, executando um trabalho doméstico. Por outro lado, diferente dos seres gauchianos, que estão sempre super atarefados em suas ações fantásticas. As mulheres aqui mantêm seus corpos estáticos, são acéfalas ou a cabeça foi substituída pela casa. Podemos perguntar, em um sentido imediato, tudo aquilo que tange a casa paralisou essa mulher? Fez com que suas ações fossem sempre permeadas por algum pensamento relativo à domesticidade? Esse é um argumento muito próximo dessa autora que eu citei no início, que fala dessa leitura da obra da Louise Bourgeois com as questões do feminismo, iniciadas na década de 70, e com a questão da domesticidade. Nesse sentido, olhar para essa série em um cenário pós-pandêmico é reconhecer nela uma problemática contemporânea. A fusão que ocorreu para um determinado grupo social entre trabalho manual e trabalho intelectual, em um só espaço, a casa. Contudo, Louise Bourgeois não coloca em sua obra nada que faça referência ao trabalho doméstico. Ela deixa em evidência outra condição, que o corpo da mulher é absorvido, fundido com esse lugar. Essa mulher não aparece resistindo a essa condição, simplesmente ela e a arquitetura são uma coisa única. Um ser híbrido, uma esfinge, um monstro, um ser mitológico, corpo-espaço ou corpo-arquitetura. Qual o sentido, né, dessa permanência na arte? São perguntas que eu estou fazendo para nós todos aqui. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, a cada período que vivemos, é possível alternarmos a leitura de uma obra de arte. Se na década de 70, se a partir da década de 70 a obra de Louise Bourgeois foi lida através das questões da mulher-casa e da opressão do trabalho doméstico, hoje ela ganha novos olhares a partir de toda a asfixia do período pandêmico. Contudo, ao aproximá-la do tema do hibridismo, também colocamos mais uma camada de leitura, pois conseguimos com ela atravessar fronteiras da cronologia da história da arte. E essa proposta do Didier Huberman, do anacronismo das imagens, enquanto metodologia de estudo, considero extremamente importante, porque podemos aproximar esses seres híbridos sem considerar a cronologia. E aí a gente traz uma potência para a leitura da arte que rompe, né, com a ideia do tempo. E fica a obra de arte que traz para a gente a problemática. Por outro lado, né, se Kaiser coloca que os seres híbridos nos oferecem uma experiência da arte que suspende a realidade, nas palavras dele, cabe também perguntar se a série da Louise Bourgeois, ela faz esse contraponto. Eu tenho dúvidas se os seres híbridos da Louise Bourgeois nos fazem suspender a realidade ou se eles nos fazem rever a realidade que vivemos, tá? Bem, antes de encerrar, eu gostaria de fazer um agradecimento aos dois alunos que trabalharam na pesquisa sobre o surrealismo, que realizamos no período também do final da pandemia, que é o Marcos Costa e Isadora Marques, que estão aqui também assistindo, e que fizeram, sem eles, esse trabalho não estaria aqui sendo apresentado. Bem, muito obrigada pela oportunidade, e depois seguimos no debate. É isso. Muito legal. Obrigado, Sulamita. Monique, quando você quiser. Você me fala do vídeo, né?
Sim, eu posso pedir para você compartilhar a tela do vídeo? Se quiser, Pode. eu mando de novo o link. Não, peguei aqui, vou fazer isso. Beleza. Então, boa tarde. Meu nome é Monique Huerta. Sou artista visual, graduada em artes visuais pela Belas Artes. Trabalho bastante com escultura, instalação e performance, que eu entendo esses três como um trabalho de corpo, um embate assim de corpos no geral. Queria agradecer a organização do evento também pela oportunidade de falar aqui. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele é uma performance, né, assim, que foi resultado do meu TCC. E, bom, acho que pode dar play nela, enquanto isso eu vou falando e lendo aqui a minha fala. Nessa performance eu visto essa roupa que eu chamo de casca, que me deixa completamente sem visão, ela tapa minha audição. O único orifício que eu tenho é a boca. E eu nino essa criatura feita de argila, acho que são 6 quilos de argila. E em determinado momento eu começo a devorar esse corpo, meio querendo me acoplar a ele, meio destruindo, meio. Enfim. Nesse artigo, reúno alguns pensamentos que se desdobraram a partir de minha poética. Assim como a videoarte final resultante desse projeto, que se repete em looping, esses escritos trazem questões abertas, talvez mais do que respostas. Acredito que a forma redonda de uma questão potencializa aqueles que se permitem abrir para ela. Essa obra surge enquanto processo de me reconhecer enquanto corpo não binário. Começar a se entender enquanto corpo trans é questionar este corpo. O lugar do corpo é então o local do corpo devir, que é a lacuna, o espaço entre. Para explorar outras formas de vivenciar a corporalidade, busco o grotesco, o animalesco, para afirmar que meu corpo é mamífero, é voraz. Me interessa muito mais então que ele seja percebido assim, enquanto corpo animal, do que percebido na caixa do gênero. Que ele seja percebido por suas práticas e por suas ações, pelo vir a ser. Me interessa que essas práticas regurgitem uma certa noção de normatividade, que elas não as abracem, mas que as estranhem. Me interessa pensar no objeto inanimado como criatura, me apropriar de sua força vital, devorá-lo e assim transmutar sua vida. Penso neste corpo alheio ao meu como uma possibilidade de acoplamento. Toda e qualquer ação em cima disso resultará em um híbrido. O que pode um corpo? Se questiona Spinoza. Para começar a tratar do tema corpo, trago uma definição de corpo por J. Mombassa. E aqui eu faço uma citação da J. Abre aspas. Ficção 1. Corpo é topos, lugar do mundo que habitamos e construímos. É com que nos movemos e para onde vamos. Ficção 2. Corpo é ficção, e não existe fora dos regimes técnicos e discursivos que o elaboram. Ficção 3. Corpo é faixa de Gaza, território em disputa, onde múltiplas forças imperiais coatuam contra a potência de vida. Ficção 4. Corpo é colônia, terra saqueada e mapeada pela colonialidade de médicos, sistemas de identificação, nanopolíticas genéticas, redes de vigilância, indústria farmacêutica, de alimentos, pornográfica, midiática, estado policial, narcopolítica e crime como paradigma do governo. Ficção 5. Corpo é quilombo, comunidade dissidente para onde convergem agentes despossuídas. Ficção 6. Corpo é xamã, ser em conexão com as redes de coisas e agentes que se movem entre espécies e gêneros, entre o místico e o material, o ancestral e o contemporâneo. Ficção 7. Corpo é ocupação. Temos que tomá-lo, ou senão deixá-lo permanecer tomado pelo império racista, cis-supremacista, heterocapitalista e corpo colonial. Ficção 8. Corpo é drag, montação apenas. Ficção 9. Corpo é transformer, androide de guerra com farda de polícia ou com capucha negra. Ficção 10. Corpo é ciborgue, máquina tecno-orgânica cheia de próteses e extensões conectadas à informática de dominação, mas também às informáticas de resistência. Ficção 11. Corpo é monstro e escapa-lhe para fora dos cercados. Desconcerta ficções, resiste às tentativas de definição, cruza fronteiras e está sempre em via de tornar-se outra. Fecha aspas.
Muitas das questões dessa performance surgiram como uma forma de reivindicar um poder sobre o corpo, sobre o meu corpo, me apropriando e devorando a minha própria criação como uma metáfora para a metamorfose. O corpo no vídeo, numa tentativa de camuflar suas formas, cria um mascaramento alegórico. Na verdade, cria uma criatura outra. A roupa, com seus adereços faciais, pedras que simulam dentes e bordados, se torna também dos personagens dessa narrativa. A massa que segura o meu colo durante o vídeo é barro. Aproximadamente 6 quilos de argila crua moldada em uma forma que lembra um bebê. O Nino e o Amo. Este corpo escultórico é um dos personagens da narrativa onde não há um começo ou um final. Crio e destruo, me aproprio deste poder sobre um corpo que eu mesmo criei, talvez com alguma intenção antropofágica. Arranco adentadas nacos deste corpo, amasso com minhas mãos, até que seus pedaços sejam espalhados pelo chão e sua forma desintegrada. Reúno as peças em uma tentativa quase inocente de trazer essa vida de volta. Este desejo que se torna materializado também pode ser entendido com a plasticidade de sua libido. O corpo devir, isto é, o corpo que vem a ser, nunca o é. Por ter como pressuposto situação está em constante mutação entre a própria criação e a própria destruição. Práticas de destruição, práticas de desconfiguração, de expansão dessa imagem. É o corpo que possui vontades e as devora, o corpo animal, o corpo monstro. É no grotesco que mora o sublime. Esse vídeo também é uma exploração para abrir espaço para que o corpo seja voraz, seja firme, seja grotesco, seja feio. Para que o corpo se acople com aquilo que criou ou para que ele rejeite. Para que ele ame e proteja aquilo que traz para dentro de si. No âmbito do contrato contrasexual, o corpo não quer ser homem ou tampouco mulher. Ele é a criatura, corpo falante que expressa suas subjetividades em suas práticas que os enunciam enquanto sujeitos no mundo, mirando suas construções simbólicas em diferentes níveis de tecnomagia não binária. E aqui eu faço uma citação do Thiago, abre aspas. Posso interromper só um segundo e acho que está tapando o microfone, o som deu uma pioradinha, uma abafada. Ai, desculpa. Peraí. Melhorou? Bom, aqui eu faço uma citação do Preciado, abre aspas, compreender o sexo e o gênero como tecnologias permite remover a falsa contradição entre o essencialismo e o construtivismo. Se prestarmos atenção às práticas contemporâneas de tecnociência, veremos que seu trabalho ignora as diferenças entre o orgânico e o mecânico, intervindo diretamente sobre a modificação e a fixação de determinadas estruturas do ser vivo. Fecha aspas. Há uma certa estética de fetiche que permeia esse vídeo, um eroticismo sobre o ato de devorar. A veste, que chamo de casca, foi inspirada estruturalmente em macacões de Zentai. Há algo de misterioso e apelativo no rosto que se esconde atrás dos tecidos e só revela para o mundo um único orifício. Neste, o orifício é a boca. O orifício opera na lógica do corpo como uma porta para o mundo exterior. Deleuze e Guattari se referem a esses sistemas como máquinas desejantes. Deleuze, se apropriando do questionamento de Spinoza sobre o corpo, disserta sobre as potências do corpo enquanto máquina de desejo. O corpo devir é sempre um corpo-ação movido a vontades. Aqui eu faço uma citação do Deleuze do Guattari, abre aspas. Isso respira, isso aquece, isso come, isso caga, isso pode. Mas que erro ter isso. Há tão somente máquinas em toda parte, sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas com seus acoplamentos, suas conexões. Uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte. Esta emite um fluxo que a outra corta. O seio é uma máquina que produz leite e a boca uma máquina acoplada a ela. A boca do anorexo recita entre a máquina de comer, uma máquina anal, uma máquina de falar, uma máquina de respirar. É assim que todos somos bricoleurs, cada um com sua pequena máquina. Uma máquina órgão para uma máquina energia, sempre fluxos e cortes. Molde esse objeto, corpo, em minhas mãos. Ele encaixa em meu colo, encaixa em meus braços, meu seio e pescoço. O encaixe é afetuoso e o afeto assusta. Devoro aquilo que criei, destruo a vontade e permito que ela me inunde por instantes. Me deslumbra a autonomia de um corpo e suas estratégias de deseducação. O afeto e o ódio residem em polos diferentes da mesma escala. Como uma referência aos objetos transicionais teorizados por Winnicott, me afeiçoa esse objeto que suportará, mesmo que em sua destruição, os avanços de ódio e de carinho. Creio no potencial de agente de um objeto inanimado. Devoro minha criação como Saturno devorou seus filhos. A construção de um corpo alheio ao meu suprimia necessidades mais internas de modificação, controle corporal e disforia de gênero.
Ao depositar essa energia modificadora em outro corpo, canaliza essas mudanças, desejos que se materializam e manifestam em suas próprias formas. O cadáver escultórico, não mais corpo escultórico, se torna dismórfico, despedaçado, dilacerado. Esse objeto inanimado passa a ser um dos personagens da narrativa do vídeo e reflete toda a humanidade que eu deposito nele. E aqui uma citação da Rita Estéreo. Coisas são feitas para falar, geralmente submetendo-as a uma violência adicional. O campo forense pode ser entendido como a tortura dos objetos, os quais são esperados que digam tudo, assim como quando humanos são interrogados. Coisas, com frequência, têm de ser destruídas, dissolvidas em ácido, cortadas ou desmanteladas, com a demanda de que revelem a história completa. Coisas condensam poder e violência. Assim como uma coisa acumula forças produtivas e desejos, ela também acumula destruição e decaimento. Fecha aspas. Cohen afirma que o monstro nasce nas encruzilhadas metafóricas, como a corporificação de um certo momento cultural, de uma época, de um sentimento, de um lugar. O corpo pertence e reflete também o lugar que habita, a forma como se relaciona, aquilo que transpassa, que o fere, que o sangra. Ficcionar uma fantasia, um fetiche, ou apenas deixar que algum lugar subjetivo tome corpo e forma, coisificar o desejo. E aqui uma citação do Cohen. O corpo do monstro incorpora, de modo bastante literal, medo, desejo, ansiedade, fantasia, ataráxica ou incendiária, dando-lhes uma vida e uma estranha independência. O corpo monstruoso é pura cultura, um construto e uma projeção. O monstro existe apenas para ser lido. O monstro é, etimologicamente, aquele que revela, aquele que adverte. Um glifo em busca de um hierofante. Como uma letra na página, o monstro significa algo diferente dele. É sempre um deslocamento. Ele habita sempre o intervalo entre o momento de convulsão que o criou e o momento em que ele é recebido, para nascer outra vez. E ainda tem uns minutos do vídeo, mas eu não sei se eu já passei o meu tempo de fala, ou se pode deixar rolando o vídeo. Não, pode deixar, tem mais 2 minutos. E como participante a menos, a gente tem bastante tempo também. Beleza. Eu acho que é basicamente isso. Nessa parte do vídeo é só mais de entrar em looping. Vou interromper. Uhum. Muito obrigado pela sua apresentação instigante. Eu vou agora, então, quem quiser fazer perguntas, se vocês quiserem comentar também o trabalho um dos outros e qualquer coisa que vocês tenham pensado, fiquem à vontade.
Eu queria perguntar, Monique, que não ficou claro para mim se esse vídeo você fez durante a pandemia, como que foi? Qual foi o período? Sim, esse vídeo eu gravei no final de 2020, dezembro de 2020, então era bem pandemia, assim. Tinha uma coisa de repensar o meu corpo. Acho que inevitavelmente todo mundo acabou repensando a noção corpo, casa, espaço que ocupava, né, em um nível muito íntimo. E aí ele foi gravado na pandemia. A própria roupa, a própria estrutura, até pensando um pouco nessa coisa do mascaramento, do tirar um pouco os sentidos, assim. Eu achei, na verdade, eu queria colocar isso para os dois, assim, porque eu achei que tem a ver, não sei se vocês quiserem comentar, mas na fala do André, ele coloca que assim, dizendo, nas duas questões, né, assim, que o corpo passou a ser limitado por causa da pandemia. Mas eu não sei se eu anotei aqui, André, não sei se eu anotei certo, mas eu coloquei assim, que também é interessante pensar que o corpo é limitado fora da pandemia. Então, para mim, esses trabalhos, eles trouxeram essa inquietação, porque, assim, tem a ver também com a minha apresentação, quer dizer, né, você monta uma exposição que também foi muito interativa do ponto de vista da arquitetura ali, dos movimentos, não é uma coisa estática, mas e talvez a gente use essa desculpa que a pandemia nos fez paralisar o corpo. Então, queria ouvir um pouco isso, sim, se esse corpo é paralisado fora da pandemia, como vocês veem isso agora, né, que a gente teoricamente está saindo dela? Tem dois aspectos, né? Tem a paralisia que ela está instituída, né? Que afeta mais alguns grupos do que outros. Eu acho que em algum grau todo mundo de alguma forma passa por isso. É claro que para alguns grupos isso é muito mais intenso. E aí eu acho que a pandemia ela permite a possibilidade de ficcionalização em conjunto. Ela traz uma outra forma de pensar sem essa ideia do novo normal, né? Que a ideia do novo normal é a coisa mais horrível do mundo, porque justamente aonde se abre uma clareira para as pessoas se pensarem de outra forma, elas querem voltar ao estado anterior, onde elas estavam presas, se sentiam presas, e querem continuar quentinhas e presas, porque aí aquela prisão elas já conhecem, né? Eu me lembro de um conto do Virgílio Pinheira, que é um autor cubano, que ele fala que o inferno quando você é criança, são as ordens dos pais, depois da adolescência, vira o padre, e aí vai mudando a idade adulta, e aí chega no final do conto, que é um conto muito curto, diz assim: e como abandonaram na costumbre tão querida. E eu acho que tem um pouco essa perspectiva de que a perda, né, daquele mal-estar também produz uma insegurança porque cria a possibilidade de uma liberdade real que dá trabalho, que também implica a luta, que implica o enfrentamento e acho que o momento que a gente vive hoje deixa muito claro o quanto que essa noção de liberdade que talvez desde 85 venha se conformando, ela não é algo estável. E aí também me lembro do Saramago falando: a democracia, mas o que é a democracia? Ela está aí como uma santa do altar. Então, quer dizer, ela não é isso, ela é uma construção e ela exige uma batalha constante. Quando o Victor coloca o mistério da justiça, e ele coloca uma série de pastas naquela teleinstalação, eu não sei como chamar isso direito,
mas e aí as pastas que emulam as pastas físicas, de uma certa maneira elas se espelham, mas ele mostra como que aquele conjunto de papéis não dizem nada, porque estão apagados, e nas pastas algumas estão vazias e algumas estão cheias, e essa noção da frustração constante parece uma tônica, né? Que ela era muito sutil e que, com a pandemia, ela ganhou um volume que mostrou a todos, né? Porque todos estão diante de um problema comum, e a ideia do comum, e como cada um é parte, cada um faz parte do todo, como diz o Rancière. Então, a partir dessa perspectiva é que eu acho que a ideia da pandemia ela concentra um sentimento que já havia. Nossa, com certeza. E acho que a pandemia ela foi muito gatilho também para entender algumas questões do corpo íntimo, assim, corpo subjetivo, e como elas são intimamente ligadas ao corpo estrutural, o corpo que não tem como uma coisa existir sem a outra, assim, corpo institucional, né, enquanto bem biopolítico, assim, o corpo que inevitavelmente vai passar por todas esses questionamentos de uma maneira coletiva e algumas questões vão afetar mais grupos específicos e outras não, assim. A sua própria a exposição que você estava falando, André, por exemplo, a Narciso, eu acho que o trabalho da Narciso é super isso também, né? Tem uma questão ali do corpo, entender o corpo, esse corpo coletivo ali, das pessoas, todo mundo experimentando e tudo mais, mas ela traz questões muito íntimas também do corpo trans, do corpo gordo, né, que ela chama de corpo fofo. Gosto muito do trabalho dela, inclusive ela é uma grande amiga minha, achei até bem interessante ver ela aqui, mas... Tem uma coisa que, assim, eu acho que tanto Narciso quanto Vitor, eles têm uma coisa que o corpo é a própria plataforma da onde a ideia de arte se impulsiona por meio de alterações aí de maneiras diferentes, né? Mas que é como que ocorre um apagamento do corpo, em outro o corpo cresce. Tem aí uma espécie de jogo de antíteses, né? De processos antitéticos, porque no fim das contas são reflexos, né? Da própria forma, da própria deformidade como a sociedade estabelece essa noção de normal, né? O que eu acho, que eu achei, que eu estava pensando aqui agora, dessa relação do corpo pós-pandemia, e mesmo durante a pandemia, de algo em comum, mas algo também particular, eu acho, né, Sulamita, como os seres híbridos, como a figuração de seres híbridos nas obras de arte, elas parecem dar conta de uma forma que às vezes pode ir para o bizarro, mas às vezes pode ir também para muito concreto, de dar conta dessa. Não é uma dicotomia, né? Mas acho que até um dilema entre o que é comum e de todos e o que é nosso num momento histórico específico, né? E depois nas diversas leituras que você também trouxe, que a arte vai sendo lida de diversas formas. Sim, eu achei, estou muito feliz assim, com essas apresentações que foram juntadas aqui, né? Porque isso fica a critério da comissão organizadora. E também eu acho que os trabalhos que foram apresentados, só fazendo um parênteses antes de eu entrar nessa questão dos seres híbridos, a gente daqui 10 anos vai olhar para eles de maneira totalmente diferente, né, assim, e até mesmo uma coisa que o André colocou, assim, a palavra retorno no novo normal, que foi tão falada quando não se sabia de nada, e agora que perdeu o sentido, né, me deixa uma dúvida, sabe, assim, sobre essa questão dos seres híbridos e da questão da arte,
que é a ideia de que aquilo só existe na arte. Então, assim, eu não escrevi isso no texto porque eu achei que não ia dar tempo, como dá tempo de comentar, então eu completo, né? Então, vou voltar lá em Aristóteles. No capítulo 4 da Poética, o Aristóteles fala, é um trechinho clássico, né? Ele fala que nós sentimos prazer em apreciarmos até as imagens mais repugnantes, né? Como tem várias traduções, mas de cadáveres e de seres animais destroçados. Essa tradução dos animais é controversa, porque é traduzido como animais ferozes, mas me explicaram que é assim, um animal que ele passou por uma torada e passou por muito sofrimento físico, e seria esse o sentido que o Aristóteles está dando. Então, Aristóteles pergunta, por que nós temos prazer em observar essas imagens? Ele fala imagens, né, lá 2000 anos atrás, de animais que passaram por extrema crueldade de cadáveres. E ele vai dizer que a gente tem duas maneiras de sentir esse prazer. Uma porque a gente sabe que aquilo não é a realidade, então, assim, aquela imagem do cadáver não é o cadáver, né? Ou a imagem do animal destroçado não é o animal destroçado, então, ok. E o segundo prazer é o prazer pela própria arte, pela técnica da arte. Então, ele vai falar, no caso, ele está falando da pintura, né? E ele vai falar que a gente tem prazer em observar a técnica, em observar as representações e tal. E a gente tem o prazer em reconhecer, em dizer, nossa, isso é um cadáver, isso é um animal destroçado. Se você puder procurar aí no Google uma imagem, que é a imagem da Medusa, do Rubens, porque aí fica mais fácil se você conseguir compartilhar na tela, vai ser bem legal, assim, para eu concluir a minha fala. Tem como? Estou procurando aqui. Tá, posso colocar Rubens Medusa, por favor. Aí, a própria. Então, o que é essa tela? Né? Ela é a Medusa, que teve sua cabeça decapitada, e para mim é uma das representações mais assustadoras da Medusa, porque as cobras estão saindo, né, e tudo mais, assim, do sangue e tudo mais, e o olhar no momento da morte, quer dizer, e o que Aristóteles diz, né, onde reside o nosso prazer? O nosso prazer reside em dois lugares, em contemplar como que o Rubens conseguiu, enquanto artista, realizar uma técnica tão elaborada, né, assim, surpreendente, como que ele capta o momento final da Medusa, como ele capta os animais, como ele consegue desenvolver isso, como que ele consegue apresentar, e num segundo momento que a gente consegue dizer, isso é a Medusa, né? Ele vai falar, isso é aquilo, quer dizer, a nossa cognição é o nosso conhecimento. Então, a gente tem prazer em saber, e a gente tem prazer em contemplar a arte, né? Bem, então, a questão dos seres híbridos, ela entra como que eu problematizo, como que eu percebo aquilo, quer dizer, como eu coloquei lá na Louise Bourgeois, né, quer dizer, aquela mulher casa, ela é a domesticidade, ela é a opressão do trabalho doméstico, ela é a pandemia, e o que ela pode vir a ser, né? Assim, então, esse jogo entre o conhecer e o perceber do artista, e me encanta muito ver que quando aquela imagem que eu mostrei da Mesopotâmia, né? Quer dizer, me encanta ver que a gente consegue ver a anatomia do corpo, as veias, os cabelos, e tem asa, e tem pedaço, quer dizer, eu não sei nada daquela mitologia, mas me encanta saber que aquilo foi feito e que eu estou observando. Então, é um jogo que está aí, né, há mais de 2000 anos, mais ou menos isso.
fiquei pensando, Sulamita, que ela é a casa. E que a casa na cabeça dá muitos sentidos. Tanto o que oprime, quanto o que te identifica, né? E também esse debate, né, entre trabalho intelectual e manual, que essa cabeça intelectualizada da casa ali, né, quer dizer, é muita coisa que está em jogo, né, assim. Aquela imagem em que os volumes, ela tá no meio do volume, eu não sei, eu me lembrei um pouco do Chagall, mas eu queria afastar, eu estou tentando afastar essa imagem da minha cabeça. Mas a ideia de que é como um jogo de volumes ali, e como se ela meio que voasse, meio que flutuasse, tem uma coisa meio fantasmagórica ali. E aí, pensando na tradição do moderno, a partir do Shakespeare, isso tem muitos sentidos, né? Desculpa, Monique. Não, eu só ia completar a sua fala falando que o híbrido ele passa a ser essa terceira coisa, né? Não é mais ela e não é mais a casa. Ele vira uma unidade, uma terceira, quarta, quinta, sei lá, criatura mesmo. Já não é separada, elas já não existem de forma separada. Eu acho que é aí que é tão bonito, né? Aí que mora essa potência. E esses limites, né, que eu acho que também atravessam todos os trabalhos, que é o limite espaço-corpo, né? Espaço-corpo que se funde, espaço-corpo que me deixa aqui paralisada, sentada por horas e horas e horas, não me deixou, né? Quer dizer, espaço-corpo se fundindo, né? Se rompendo, enfim, né? Muita coisa, muitas conexões, achei muitas conexões, assim. Também. Eu queria perguntar para a Rosana, que entrou agora, se você é a Rosana aqui da apresentação, comunicadora? Olá, tudo bem? Sou eu, sim. Pessoal, dá para fazer um silênciozinho, por favor? Eu estou na escola, gente, que eu estou tendo um conselho educacional aqui, e então, se houver alguns ruídos aí, espero que não atrapalhe a apresentação. Tá bom, mas você vai apresentar, então, agora. Posso apresentar. Legal, é só informar que a gente está gravando, tá? Tá bom. Deixa eu abrir primeiro aqui o documento. Pena que você perdeu as 3 apresentações. Pois é. Para mim, eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e aí não tive como negociar aqui, foi muito em cima da hora, sabe? Mas tudo bem. Tá bom. Só um minuto. Tá dando para ver? Tá. Bom, a minha ideia, né, sobre interrupções seria essa questão da hibridização também do corpo, mas no sentido virtual. Então, eu trabalhei um pouquinho no meu artigo essa ideia de espelho, selfie e simulacro. Então, trabalhei um pouquinho, eu pesquisei um pouquinho sobre essa questão de aproximar, né, essas congruências que existem entre autorretrato, entre o selfie, e o conceito de simulacro e o espelho na própria, dentro da teoria de Baudrillard. Isso foi uma dissertação, né, que foi defendida, e aí eu, diante da observação, principalmente na pandemia, tal, de quanto a gente teve essa necessidade de estar próximo às pessoas, virtualmente, né, a única forma que a gente tinha de repente, entrar em contato com as pessoas era através do
da questão virtual, então, para mim, vieram essas questões de como essa virtualidade, ela acaba nos trazendo, remetendo também, principalmente, a questão do selfie, né? Eu acho que todo mundo percebe que as lives, tudo isso se intensificou muito nessa época. Então, a minha pesquisa, ela foi bibliográfica, qualitativa, e eu trabalhei basicamente com essa aproximação de 3 aspectos: o simulacro do Baudrillard, o espelho e esses selfies, baseados dentro de fazendo uma alusão à artista Helga Stein. Dentro dessa concepção, Barthes, ele fala, né, que a autoimagem, ela é formada numa fotografia e uma autoimagem. E essa autoimagem, ela é uma espécie de portal, janela a observar. Que eu acho que é um pouco essa janela do nosso celular, a janela do nosso computador, né, do nosso notebook. E toda essa concepção, ela reflete também o nosso dia a dia, né? Então, o fato de você, de repente, aparecer numa fotografia, você posa, você forja, você, de alguma maneira, você constrói esse eu, né? Um eu que é resultado de uma demanda, né, de quem está olhando, enfim, uma rede social, por exemplo. No meio das minhas pesquisas, eu vi que, por exemplo, a Kim Kardashian, né, ela foi, nessa época da pandemia, eu acho que logo depois, ela foi para um passeio, e ela, em questões de 2 horas, ela trouxe essa eu acho que até uma obsessão, né, pelo selfie. Ela acabou tirando mais de 5.000 fotos do próprio selfie acho que uma praia aí do México. E para quê? Para se apresentar diante das redes sociais, né? Então, esse é o meu trabalho, né, minha pesquisa, que eu cheguei a pesquisar também um pouco sobre o selfie, de onde veio esse selfie. Esse selfie, ele não é oriundo dos nativos digitais, dos anos 90. Na verdade, isso já vem desde a época, remonta à época de Escher, onde esse holandês, né, que trabalha um pouco essa obra da litografura. Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Deixa eu ver se aparece, né? Estou com um probleminha aqui as minhas imagens, acho que não estão aparecendo. Acho que ela estava ali no começo da aqui, isso. Essa obra, ela trabalha muito, ela mostra para a gente essas congruências, né, de como você posta, se você observar, a litogravura é uma mão segurando uma esfera de metal, e aí, segundo alguns relatos, algumas teorias, esse recorte, essa obra de arte, ela remete muito a gente pode até dizer que ela é um fenômeno de autorretrato, de selfie, um dos mais antigos, né, vamos dizer assim. Isso foi mais ou menos 1945, uma coisa assim. Então, se você observar, ele está forjando uma imagem, é ele, uma representação, mas ele representa, dentro dessa esfera, ele se posa, né, quanto dentro do espaço, dentro da sua própria casa, num cômodo, talvez, de um escritório, coisa parecida, assim. Então, ele trabalha muito também, ele mostra para a gente essa questão também do simulacro, como Baudrillard fala, né, que é a representação de uma imagem, mas, ao mesmo tempo, não é a pessoa, o eu, mas é uma representação, e uma representação forjada, né, que ele está representando para ser o quê? Olhado, né, para ser observado. O mesmo também, eu gostaria de compartilhar com vocês, essa artista, a Helga, ela é brasileira, e isso foi em 2004, ela trabalha também com
ela desenvolve a sua poética em cima desse trabalho de forjar uma imagem digital. Você vê que suportes são diferentes, cada um é litogravura, e esse, no caso, é uma fotografia forjada, né, vamos dizer assim. Aí entra essa questão também de exibir. E esses selfies, né, de mídias digitais, como eu falei 45, desculpa, corrigindo, 1935, já existia no Escher e também já existia em 2005. A gente percebe um pouco esses autorretratos que, de alguma maneira, também se aproximam do espelho, que o espelho, quando você, segundo Flusser, né, o retrato é um espelho. Ele é, por definição, um instrumento que reflete, que especula, speculum, né, no latim. E esse espelho, de alguma maneira, ele também representa o presente que reflete, uma representação do futuro. O selfie, ele tem essa percepção de coisas muito rápidas, né, muito 15 minutos. O selfie, ele já se dilui, né, automaticamente, como a Kim Kardashian é ali, olha, e pronto, você tira ou você já substitui rapidamente essas imagens, que é diferente, por exemplo, do Escher, que isso foi gravado numa pedra, né, numa impressão, no papel tal, isso perdura, e por isso tem esse referencial, ou seja, ela ainda perdura por tendo uma aura, como Walter Benjamin fala. Mas a gente sabe que essas imagens que são jogadas pela internet, elas não são bem assim, né? Elas são todas, de alguma maneira, representações bem fugidias, né? Uma hora está ali, outra hora não está mais, 15 minutos de fama, e me fez questionar muito essa questão de como que essas imagens se propagavam, né, nas mídias, nas redes sociais, não só fake news, mas também dentro dessa concepção da fotografia, da mídia, do virtual, e também da ideia do hiperreal, né? A gente vê hoje que as televisões, tudo que a gente vê por aí, elas não têm uma cor natural, é uma cor que foge à nossa realidade, ela é hipercolorida. Da mesma maneira, as imagens, as fotos, a própria artista Helga, né, ela trabalha, ela muda o formato dos olhos, do corpo, e isso é o quê? É uma virtualidade e um processo de simulacro. E aí, só para terminar, eu lembro muito do mito, né, de Narciso, que eu ouvi vocês falando. Narciso, ele se apaixona pela própria imagem e acaba se afogando, né, da mesma maneira que nós, que olhamos para uma tela a gente não olha mais para uma tela, para um lago, mas o reflexo do espelho no lago, a gente olha para uma tela de computador, e que, de certa forma, a gente também, né, acaba se perdendo nesse cyberespaço, a gente não tem mais essa conexão com o nosso eu. Então, é um eu que é produzido simplesmente para agradar um outro, né? E que muitas vezes se perde aí nessa hiperrealidade e nesse simulacro que deixa de ser verdade, né? Acaba sendo somente um jogo do duplo, do reflexo, e também dentro dessa potencialidade toda, né? Dos eus possíveis. E a gente não pode afirmar de onde vêm as imagens e também para onde elas vão. E isso acaba trazendo toda essa simulação, não só nos comportamentos, nas pessoas, né? É proibido envelhecer, é proibido, de certa forma, você parecer obeso, enfim. É um culto a toda essa, vamos dizer assim, a juventude, né, e a beleza. Acho que é isso, gente. Obrigada. Bom, obrigado a você. Quem quiser, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, eu vou... Você quer falar alguma coisa, Sulamita?
Não, queria só dar os parabéns. Obrigada. Muito legal. Adorei a nossa mesa. Eu também. Pena que eu não consegui assistir tudo. É que eu sou professora de artes e estou nesse ida e vinda, sair do conselho, vim para cá. Me desculpem se eu perdi. Gostaria de pedir desculpas a todos. Sim, não faz, a gente entende, faz parte. Eu recomendo você se assistir depois quando a gente subir no YouTube, que eu não sei quando vai ser, mas vai ser em breve, porque as 3 apresentações conversaram muito e foi bem legal de observar. Então, eu em nome do seminário e do grupo de estética do professor Fabrini, eu agradeço a presença, a inscrição, as comunicações, a presença dos ouvintes também, e reitero aí que vocês assistam a programação do seminário e tal, e bom fim de semana. Esse é um fim de semana daqueles, né? Então, um bom fim de semana para todos. Vou encerrar a gravação aqui. Tá bom. Obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Eu só queria deixar um negócio até para a Monique, por trabalho dela, talvez interesse. O meu doutorado foi sobre a experiência estética do feio. Então, talvez tenha quando eu fiquei vendo seu trabalho, assim, me fez pensar em alguns trechos da minha tese. Então, às vezes as teses ficam lá perdidas nos repositórios das universidades. Então, só colocar meu nome, Sulamita Fonseca Lina, experiência estética do feio e as artes pictóricas. Talvez tenha umas conexões. Uhum. Obrigada. Mas achei ótimo, gente. Adorei a conexão. Fiquemos em contato aí, tá? Eu só gostaria também de dizer que a minha dissertação também se encontra no site da biblioteca. E se vocês quiserem, tem alguns outros artigos que, se colocarem meu nome lá, vai aparecer alguns artigos falando sobre o espelho. Ele não se esgota. Esse é meu processo artístico. Trabalho já há alguns anos, desde acho que 2017, parece que mudei, estou no doutorado, estou trabalhando outra coisa, arte fora do museu, que é com cobra e tal, mas o espelho continua, sempre refletindo e ampliando, é impressionante, parece um prisma, assim, terrível. Bom, obrigada. Eu queria agradecer também pela oportunidade da apresentação e dizer que, de fato, as nossas apresentações dialogam muito e eu acho que, inclusive, dialoga de alguma forma com a mesa de ontem à noite sobre a questão da tecnologia, a questão da técnica, ela está na base de uma maneira, às vezes, mais evidente ou menos evidente, mas ela é estrutural, assim, acho que o Preciado, ele mostra isso naquela fala que ele faz sobre o Kafka, é incrível, enfim, acabei misturando alhos e bugalhos, mas para dizer que, assim, eu acho que está ganhando relações muito ricas, pelo menos para mim. Obrigado a todas vocês. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, gente. Gente. Foi ótimo. Obrigada. Obrigadíssimo, gente. Boa tarde, bom fim de semana para todos. Sobreviveremos. E boa eleição, né? Boa eleição. Sobreviveremos. Tchau.